Graças a Deus, já são meia-noite e 10 agora. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Eu quero levar ao teu coração a mensagem da fé, uma reflexão, uma orientação, um despertamento da parte do nosso Deus, não é verdade? Bom, nós temos visto tanta coisas acontecer nesse mundo, não é verdade? Coisas boas e coisas más, coisas ruins. Temos visto a profecia da glória de Deus se cumprindo, o paralítico andando, o surdo ouvindo, o cego vendo e também o leproso sendo curado. Mas por outro lado, nós temos visto também que outras profecias da parte do nosso Senhor Jesus têm se cumprido. Nação contra nação, reino contra reino, guerra, fome, peste, enfim. O amor, cada dia que se passa, se esfriando, não é verdade? Não só o amor entre a humanidade, o amor entre casais, o amor entre família, o amor de pai para com filho, de filho para com pai, mas o amor também em questão dos que estão na presença de Deus, dos que servem a Deus, dos que adoram a Deus, desistindo da fé, recuando da fé, perdendo o interesse, perdendo a força, a vontade de estar com Deus. E é sobre isso que eu quero falar, eu vou ler aqui para você Mateus capítulo 14, o versículo é esse: Jesus anda por sobre as águas, sobre o mar. Pastor, essa palavra ela é bem conhecida, Essa palavra é bem conhecida. E é verdade, muitas pessoas conhecem já até mesmo essa palavra, mas Deus ele nos alerta, não é verdade? Não importa quantas vezes seja preciso, o nosso Senhor Jesus, ele sempre fala conosco para nos despertarmos. Então diz assim a palavra de Deus, Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Então você vê uma pessoa que não sabe nadar, que não sabe se manter boiando sobre a água. Se você jogá-la na água, o desespero vai bater. E naquele momento ela vai começar a se afogar, ela vai se debater dentro daquela água e ela vai começar a afundar dentro daquela água. Amém? E é a mesma coisa quando nós não estamos na fé, quando nós ainda estamos na visão do mundo, quando nós estamos agarrados a esse mundo e não temos a fé, não temos o Senhor Jesus ao nosso lado, nós ficamos como uma pessoa que não sabe nadar, nós ficamos como uma pessoa que não sabe boiar sobre as águas. Então ali, meu amado, ali, meu irmão, minha irmã, ali bate o desespero, ali a gente tenta dar abraçada, ali a gente tenta movimentar os pés, ali a gente tenta arranjar uma forma de se manter sobre as águas, claro, em cima, para poder respirar, e só que ali a gente vai cansando os braços, cansando as pernas, o desespero vai aumentando e cada vez a gente vai sentindo que vai afundando e a gente vai tentando subir para cima e pelo contrário,
a gente só vai descendo cada vez mais, porque ali o desespero, ele começa a nos atrapalhar. E naquele momento a gente tenta de alguma forma olhar alguém, olhar alguma coisa, e o desespero ele só aumenta, e cada vez que você desce e você tenta subir, você engole água, as suas vistas ali se atrapalham, e cada vez o desespero aumenta, e quando vai ver, a pessoa acaba morrendo afogada. E é isso que tem acontecido, meus irmãos. Muitas pessoas, elas têm morrido afogadas na fé. É verdade. Muitas pessoas, elas estão afastadas da oração, afastada da adoração, afastada da congregação. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos fala da importância de sermos um corpo. Ela fala da importância de congregarmos. Ela fala da importância de você ser pastoreada. Ela fala da importância de você se manter aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela fala dessa importância. Sabe, essas águas que nós estamos lendo aqui é a água que representa o mundo. É a água que representa as dificuldades, as barreiras. É a água que representa as portas fechadas. Enfim, a Bíblia diz que ele estava caminhando sobre as águas, ele estava por cima das águas. Porém, ele reparou na força do vento. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. É disso que o Espírito Santo me traz aqui para falar com você. Não fique reparando, sabe, o que escreve na internet. Não fica reparando, nos jornais, não fica reparando nas programações de televisão. Mas, pastor, eu tenho que acompanhar. É esse acompanhamento que você está tendo, e as notícias que são compartilhadas, e as redes sociais que têm te atrapalhado, que têm naufragado a você na fé, no espírito, na visão espiritual. A partir do momento que a minha atenção ela é desviada, naquele momento de tanto segundo que eu perco o foco. Por exemplo, eu sou um atirador de elite. O que é um atirador de elite? Um atirador de elite é um homem que está ali com a arma, naquele exato momento, que tem, por exemplo, alguém que está servindo de refém por um bandido, e naquele momento ele está ali focado naquele bandido, para qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer hora ali, ele venha causar um disparo para salvar aquela pessoa que é vítima, que é refém dele. E ali, meu amado, minha amada, ele não pode errar. Então ele tem que estar focado, ele tem que estar centralizado ali para acertar um tiro certeiro para salvar aquela vida e não perder aquela pessoa. Então é a mesma coisa você. Se você se distrair com as coisas do mundo, é questão de segundo, é rápido. Se você se distrair com as notícias, se você se distrair com essa pandemia que está ao redor do mundo, que está em redor de cada cidade, de cada estado, você vai naufragar na fé. E essa não é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus mesmo. Não é a vontade de Deus que você se esfrie na fé, que você se esfrie na sua caminhada. Não é da vontade de Deus que você recua, que você venha retroceder. Não é da vontade de Deus que você deixe de orar, que você deixe de ofertar, de dizimar, ceiar. Não é da vontade de Deus que você se afaste da presença dele. Não é. Olha só, é uma obrigação sua, é uma obrigação minha, da gente se manter nessa caminhada. Eu não posso me apoiar no bispo e nem tampouco me apoiar no líder, o nosso apóstolo Valdemiro Santiago. Na verdade, eu tenho a obrigação de lutar
pela minha fé. Eu tenho obrigação de lutar pela minha caminhada com Deus, de me manter nessa caminhada e de fazer de tudo para me manter forte dentro dela. Eu tenho que fazer de tudo para ser fiel, para manter a minha fidelidade com Deus. Então preste atenção no que o Espírito Santo está falando nesse exato momento com você. A Bíblia diz que havia 10 virgens, 5 fiéis, 5 que estavam com suas lamparinas cheias de azeite, né? Cheias de azeite, estavam com a sua botija cheia de azeite e com as suas lamparinas acesas. Mas também havia outras 5 que não estavam se preocupando. A sua botija estava vazia, as suas lamparinas estavam apagadas. Então a Bíblia diz que elas eram nércias. Você está compreendendo? É como aquele exemplo em que a Bíblia nos fala do que edificou a sua casa sobre a rocha e do que edificou a sua casa sobre a terra, sobre a areia. Então você vê a diferença. Meu irmão, você que está me assistindo aí agora, você está se sentindo caído, você está se sentindo fraco, para baixo, desanimado, você está percebendo que você está afastado, você está percebendo que já não é mais a mesma coisa. Então lute, se levante, se erga, porque Deus é contigo. Não se acomode não, não se acomode não, não faça isso, porque você vai afundar. E quando a gente afunda na fé, quando a gente afunda na nossa caminhada com Deus, para levantar, meu irmão, é difícil, é difícil. Muitas pessoas morrem afogadas. Não permita que isso atinja, não permita que isso aconteça com você. Se cobre, não aceite, bate o pé, determine, se levante, saia dessa. Porque talvez você que está assistindo aí agora, você vai falar, é verdade, o Espírito Santo está falando comigo. Isso é confirmação de Deus, porque Deus tem me cobrado, Deus tem falado ao meu coração. Eu tenho sentido essa incomodação dentro de mim, mas eu não tenho tido forças. Então não aceite isso não. Não aceite isso não, porque o diabo, o Satanás, o maligno, ele veio para roubar, matar e destruir. Então talvez você tenha percebido, com certeza você já percebeu que você já não é mais aquela pessoa. Pastor, eu era aquela pessoa que Deus era a minha prioridade. Sabe, pastor, sabe o que é prioridade mesmo? Era a minha prioridade. Podia faltar tudo, mas não podia faltar Deus na minha vida. Tudo para mim era igreja, Deus. Sabe, pastor, era aquele tipo de pessoa que sempre estava ali na igreja, fiel, cumprindo os meus votos, meus compromissos. Eu só perdia o culto, a Santa Ceia, só se eu estivesse doente mesmo. Mas fora isso, eu não perdi uma reunião, eu não perdi um culto, eu não perdi uma Santa Ceia. E hoje, como é que está? Como é que está hoje para você ir para a igreja? Pastor, está um peso, está uma amarração, está uma moleza no meu corpo, uma indisposição. Mas eu percebo, pastor, que isso é só para a igreja. Se eu não for para a igreja, mas eu estiver aqui no mercado, na farmácia, na rua, eu vou. Mas igreja, não. Igreja é aquela dificuldade, é aquele desânimo,
aquela preguiça, sabe? Eu não tenho nada para fazer, mas também eu não vou para a igreja. E muitas das vezes, quando eu não vou para a igreja, eu estou em casa e me sinto incomodado. E quando vai ver, eu não fui para a igreja, mas também passei um dia inteiro ali parado. Passei um dia inteiro ali sem fazer nada para Deus. Você está percebendo o que o diabo está fazendo com muitos? O diabo, ele está usando essa pandemia do inferno para afastar multidões da presença do Senhor. E você pode ser o próximo se você não vigiar, como diz a Bíblia. A Bíblia diz orar e vigiar. Orar e vigiar, e você não está vigiando. O diabo, ele está preparando laços no teu caminho. E esses laços têm essa principal função, te afastar da presença de Deus. Olha o que está acontecendo em tua volta. Pastor, eu estou vendo o que está acontecendo em minha volta. E é verdade. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que reagir. Eu não posso aceitar isso porque eu reconheço, pastor. Eu reconheço que com Deus eu tenho sido muito ou muita abençoado ou abençoada. Já tive cura, já tive familiar que foi curado, porta de emprego que já se abriu para mim, para o meu familiar. Enfim, pastor, eu reconheço que na minha vida tem milagre. Eu sou um milagre. Eu mesmo, eu próprio sou um milagre. Talvez você que está me assistindo aí já teve livramento de morte. Não era nem para você estar vivo. Não era nem para você estar vivo. Não é verdade? Você que está aí me assistindo agora, talvez você já teve enfermidades letais, fatais, que poderia te deixar em uma situação terrível. Como o que, pastor? Como derrame, como câncer, como pedra no rins, problema de vesícula e daí entre outros. Mas Deus foi lá, tocou a mão e te sarou, te curou. E aí, Deus é ou não é bom? Deus tem sido ou não tem sido bom para contigo? E você vai permitir que o inimigo te afaste daquele que tem te abençoado, daquele que tem te amado, daquele que tem cuidado de você, que tem zelado por você? Pastor, eu era uma pessoa que eu zelava tanto pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, pela casa de Deus. E realmente, eu nunca mais fui à igreja. Ainda mais depois que começou essa pandemia. Eu nunca mais ceiei, nunca mais fui uma santa ceia. Quando eu vou para a igreja, eu vou com mil dificuldades. O Espírito Santo está falando com você agora. Você que já foi um obreiro, você que já foi um membro, ou você que é um obreiro, você que é um membro, vigia. O nosso Senhor Jesus disse: eis que já estou à porta. Ninguém sabe o dia nem a hora em que o nosso Deus, o Pai, Ele vai voltar. Mas eu me decepcionei com certas coisas.
Eu me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei com alguém, eu me decepcionei com uma coisa que falou, com isso, com aquilo. Ei, preste atenção nisso daqui. Olha para Jesus. Não perca o seu foco, não. Problemas, dificuldades, barreiras, lutas, elas sempre vão existir. Sempre. O pastor que falar para você algo bom e te apresentar somente o pasto verdejante, está errado. Tem alguma coisa de errado aí. Ele tem que apresentar rosa e também não se esquecer do espinho. E lembrar a você que não vai ser só bênção. E lembrar a você que não vai estar 24 horas tudo só bem para você. Ele tem que te lembrar que terá luta, dificuldade, que vai ter momento sim, vai ter momento que você vai ter luta, tem momento que não. O próprio Senhor Jesus, ele deixou escrito dizendo: olha, meus filhos e filhas, meus amados, nesse mundo tereis o quê? Muitas aflições, mas tende bom ânimo. Está entendendo? Esse mundo, o que não vai faltar é problema, é luta, é dificuldade. Mas também aquele que estiver com Deus, também não vai faltar portas abertas, também não vai faltar providência de Deus na nossa vida. Deus é fiel. Então faça isso. Volte para Deus. Se você já está, se apegue mais ainda com Deus. Se você se encontra desse jeito, se desperta, abra jejuns, começa a orar, começa a repreender, começa a determinar e vai em frente, não para. Volte como você era antes. Assim diz o Senhor, tá certo? Que Deus abençoe tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.